Nós queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus que se acha no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus em oração. Pai, nós muito damos graças pela Tua palavra, pela percepção do Teu amor e dos Teus cuidados para conosco. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos concedendo a orientação espiritual necessária para que compreendamos a Tua palavra e para que esta palavra gere nas nossas vidas as mudanças e as construções que nós precisamos. O Senhor conhece cada pessoa aqui nesta noite e o Senhor sabe quais são as reais necessidades de cada um. Tu que és a fonte de todo o bem, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor venha saciar a sede de cada um de nós. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. A fisioterapia, como parte das profissões que visam cuidar da saúde humana, é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito necessária, pena que nem sempre devidamente valorizada. Eu já tive a oportunidade de fazer tratamento na área da fisioterapia, de receber tratamento, e como foi bom uma recuperação sem medicamentos, uma recuperação e um tratamento sem reações adversas e que nos faz tão bem. Mas o mais importante é nós observarmos que o Senhor Jesus cuidou da saúde das pessoas, que o Senhor Jesus também se preocupou com o bem-estar físico das pessoas. E este texto bíblico vem nos mostrar este fato. Nestes dias em que a vida humana tem sido tão banalizada, tão desconsiderada por tantas pessoas, isto se vê diante da violência, onde matam. Na verdade, não existe motivo que vá justificar tirar a vida do semelhante, mas nós encontramos pessoas matando por motivos tão banais. Nestes dias em que as pessoas se aglomeram nos postos de saúde, nos hospitais, buscando um tratamento médico, e nem sempre recebendo o tratamento como deveriam receber, tudo isso aponta para uma desconsideração para com a vida humana.
os descuidos no trânsito, pessoas dirigindo na cidade em alta velocidade, furando sinais, às vezes pessoas alcoolizadas dirigindo. Tudo isto aponta para um desrespeito para com a vida humana. O Senhor Jesus nos mostra, não apenas neste texto bíblico, mas durante todo o ministério dele, uma consideração e uma valorização ao ser humano. O Senhor Jesus entrou numa sinagoga. Uma sinagoga era um local de estudo das Escrituras Sagradas. E quando o Senhor Jesus entra na sinagoga, ali estavam algumas outras pessoas também. E dentre estas estava um homem com um problema de saúde. Estava um homem que tinha um problema em sua mão, em seu braço. Afirma que a mão daquele homem era ressequida. A atuação do Senhor Jesus naquele caso revelou a maneira como o Senhor Jesus considera pessoas, considera o ser humano e considera a saúde das pessoas. Por isso, formandos, quando vocês ingressam em uma área no campo da saúde, vocês estão ingressando para atuar em um campo que o Senhor Jesus atuou e atua e se preocupa e revela o desejo e o propósito de buscar o bem da saúde das pessoas. Por isso eu quero falar nessa noite, não apenas aos formandos, mas a todos nós, que só existe uma maneira de nós conseguirmos ver a vida humana de forma correta. Se você tentar olhar a vida humana com seus próprios olhos, você não terá uma visão correta. Você pode procurar um profissional da saúde, o melhor de todos. Se ele olha para o ser humano dentro de uma visão humana dele, a visão dele vai ser imperfeita ainda. Nós precisamos aprender a olhar a vida com a ótica de Jesus. E nós queremos ver neste texto como que o Senhor Jesus olhou para aquele homem da mão ressequida, e é a maneira que o Senhor Jesus olhou para todas as pessoas, conforme o registro nas páginas das Escrituras Sagradas. E é assim que nós poderemos construir a nossa própria visão do ser humano, para que nós possamos olhar para o ser humano de uma forma correta, a partir da ótica de Jesus, e não a partir da ótica que nós construímos. E eu destaco aqui, inicialmente, que quando o Senhor Jesus entrou naquela sinagoga, de imediato o Senhor Jesus percebeu a situação daquele homem que estava ali, possivelmente com certo constrangimento, dentro das limitações que ele carregava, dentro daquele problema físico que ele trazia. O Senhor Jesus olhou ali um homem, uma vida, uma pessoa, com seus dilemas, com suas dores, com suas preocupações, com suas tristezas. O Senhor Jesus olhou além da aparência. O Senhor Jesus olhou o coração daquele homem. Mas havia outras pessoas naquele recinto. Havia ali fariseus, que era um grupo judaico, grupo religioso. Havia também os herodianos. E enquanto Jesus olhava para aquele homem com compaixão e sentia o seu problema, as outras pessoas que ali estavam olhavam com ar crítico. Estavam questionando:
Vamos ver se Jesus vai curá-lo hoje, que é um dia de sábado. As outras pessoas que estavam ali não olhavam aquele homem. Não olhavam o problema daquele homem. Não olhavam a dor daquele homem. Mas apenas Jesus conseguia ver onde os homens não viam. É interessante que as pessoas, o mundo de forma geral, olha para as pessoas com perspectivas diferentes. Olha com a perspectiva lucrativa, como que eu poderei ter lucro por meio do sofrimento do outro. Ou então olham na expectativa de uma projeção social, como eu poderei ter uma projeção social a partir da ajuda ao outro. Isso acontece muito, por exemplo, no campo político, onde nem sempre o objetivo das pessoas é de fato promover o bem social. Às vezes o objetivo é mais a busca de uma projeção política, de uma projeção social. É a forma como o mundo olha o ser humano, buscando oportunidades lucrativas, buscando projeção social, ou agindo pelo próprio egoísmo humano. Foi assim que os fariseus e herodianos que estavam naquela sinagoga olhavam para aquele quadro. Um espírito crítico, olhavam para Jesus, olhavam para aquele recinto, mas não olhavam para aquele homem que ali estava com a sua dor, com seus problemas, com seus sofrimentos. Nós precisamos aprender a olhar para o ser humano dentro da ótica que Jesus olha. E se nós olhamos com a ótica que o Senhor Jesus olha, nós vamos encontrar pessoas com seus sofrimentos, com suas dores. E nós vamos entender que existe um chamado de Deus nas nossas vidas para levarmos refrigério, para levarmos esperança. A modernidade facilita, né? Mas cria também um punhado de problema. O Senhor Jesus, eu fico pensando nos dias dele aqui na terra, falando para multidões, nunca usou isso aqui, né? Mas tem as suas vantagens. Tá? O Senhor Jesus olhou para aquele homem dentro do sofrimento, da necessidade, e viu ali a oportunidade de repartir com aquele homem alguma graça, alguma bênção. Jesus não olhou para aquele homem como a oportunidade de tirar algo, mas de oferecer algo. Talvez os formandos estejam dizendo: pastor, mas que conversa. O seu salário. Ele deve receber com dignidade. Mas o que deve motivá-lo
é exatamente este olhar de Jesus que percebe, que se compadece e que ajuda e que socorre e que diz: eu posso ajudar na mudança da vida dessa pessoa. Essa pessoa pode viver melhor. Esta pessoa pode ter uma vida melhor e eu posso ajudá-la. Por isso eu digo, a profissão no campo da saúde é uma profissão muito bonita. Muito bonita. Mas nós encontramos aqui neste texto um outro ensino, olhando a vida humana sob a ótica de Jesus. Nós encontramos aqui atitudes em defesa da vida humana. O Senhor Jesus assumiu algumas atitudes interessantes, porque o Senhor Jesus agiu para socorrer aquele homem. Ele não ficou apenas na compaixão, na comiseração. Não, ele assumiu posições. E acho interessante quando o Senhor Jesus chamou aquele homem e o colocou ali diante de todos, no meio de todos. Afirma, olhando-os ao redor, um pouco antes, afirma que o Senhor Jesus o chamou para o meio, verso 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Jesus o colocou ali no centro de todos. Havia discussões, havia conversas, mas o Senhor Jesus mostra que o centro ali deveria ser os cuidados para com aquele homem. A vida humana precisa mesmo estar no centro. A vida humana precisa estar no centro. Os nossos interesses diversos devem ficar em segundo plano, mas a vida humana no centro. Jesus colocou aquele homem da mão ressequida diante de todos e ocupando uma posição central. Em seguida, o Senhor Jesus disse: estende a tua mão. Era hora daquele homem apresentar a sua mão diante do médico, diante do Senhor. Certamente há muitas pessoas com as suas mãos ressequidas, mas também com as suas almas feridas. Há muitas pessoas com seus dilemas, com suas dores, e que às vezes não têm a quem apresentá-las. Fechados em si. O profissional da saúde é alguém diante do qual o paciente poderá estender o seu problema. O Senhor Jesus diz: estende a tua mão. Neste ato, o Senhor Jesus mostra que, de fato, a vida humana precisa estar no centro, a atenção e os cuidados com a vida humana precisam ocupar primazia. Mas um outro ensino nós podemos obter ainda neste milagre, quando o Senhor Jesus mostra o valor da vida humana. O Senhor Jesus restaura a vida, restaura a mão daquele homem, aquela mão que era mirrada, agora é perfeitamente restaurada pelo Senhor Jesus. Certamente muito mais do que uma restauração física que facilitou para aquele homem em sua lida diária. Certamente restaurou no coração daquele homem também muitos sentimentos bons. Alegria. Certamente aquele homem que ouviu muitas provocações
em função do problema de sua mão ressequida, possivelmente guardava em seu coração também muitos males. Mas ali houve uma restauração e uma restauração completa. Neste ato, o Senhor Jesus está mostrando o valor da vida humana. Porque em volta de Jesus estavam pessoas aguardando o momento da ação de Jesus para criticá-lo e para persegui-lo, quem sabe matá-lo. Porque era um sábado. E aquelas pessoas entendiam que no sábado Jesus não poderia fazer aquela cura. É verdade que as Escrituras Sagradas estabelecem um dia de descanso. Qual a finalidade deste dia de descanso? A finalidade é proporcionar o bem à própria vida humana, para nós termos a oportunidade de adorar a Deus, para nós descansarmos de nossas atividades semanais. Pessoas que insistem em estudar todos os dias da semana, insistem em trabalhar todos os dias da semana, vão adoecer, porque estão quebrando um princípio estabelecido por Deus. O dia de descanso é para descansar de fato, não é para estudar, não é para trabalhar, é para descansar, porque Deus nos constituiu fisicamente, emocionalmente, para descansarmos um dia na semana. E se assim nós não procedemos, as consequências virão e poderão vir pesadas. Só que aquelas pessoas que acusavam a Jesus cometeram um erro. O ato de Jesus curar aquele homem era um ato de bondade para com alguém que sofria. O próprio dia de descanso havia sido estabelecido para o bem do ser humano, para a saúde do ser humano. E Jesus queria tão somente a saúde daquele homem. O Senhor Jesus tão somente curou aquele homem para que ele tivesse uma boa saúde. O Senhor Jesus, neste ato, ele mostra que ele valoriza mais a vida humana do que as tradições dos homens, os costumes dos homens, os preconceitos dos homens. A vida humana vale mais. O texto da palavra de Deus nos ensina a olhar a vida humana na ótica de Jesus, da forma como Jesus vê. E se nós assim olhamos, os relacionamentos humanos serão mudados. A maneira de nós respeitarmos uns aos outros será diferente. O exercício de nossas profissões será diferente. Porque se nós olhamos as pessoas como Jesus olha, nós vamos ver as pessoas em suas necessidades. Nós vamos valorizar as pessoas e nós vamos ter atitudes buscando o bem das pessoas. Que Deus nos ajude a termos uma visão, não uma visão que nasça de nós mesmos, mas uma visão à semelhança de Jesus, olhando as pessoas como o Senhor Jesus olha. E certamente assim, os profissionais da saúde, os terapeutas, os fisioterapeutas, os médicos, enfermeiros e todos os demais, cumprindo com um chamado de Jesus, não apenas serão bênção na vida das pessoas, mas se realizarão também, porque estarão agindo como Jesus propõe agir. Ah, pastor, mas cada um de nós temos a nossa vida, temos as nossas necessidades, e eu gostaria de lembrá-los. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentará. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Eu quero chamar aqui à frente os formandos. Por favor, vamos orar com eles.
Nós sabemos que é uma etapa vencida, mas quando se vence uma etapa, a gente já olha para frente e existe vários pontos de interrogação. Como será de agora em diante? Mas confie em Deus, confie na direção do Senhor, o mesmo Deus que guardou vocês, que sustentou vocês até aqui, haverá de dirigir a vida de vocês, de abrir novas portas, de abençoá-los na caminhada que Ele mesmo lhes reserva. Em pé, vamos orar, por favor. Bendito Deus, nosso Pai, nós muito agradecemos ao Senhor por nos ensinar a olhar as pessoas como o Senhor Jesus olha. Eu te agradeço em especial pela vida destes formandos, pela trajetória deles até aqui. Certamente uma trajetória de conquistas, mas conquistas não sem lutas e muitas vezes lágrimas. Te agradecemos porque o Senhor os amparou, o Senhor os protegeu, o Senhor consolou os seus corações. E pedimos que agora, nas novas etapas que virão, eles tenham a bênção da presença e direção do Senhor. Conceda a eles a graça e a capacidade de olhar as pessoas como o Senhor Jesus olha. Venha, Senhor, suprir cada uma das necessidades deles. Venha dar a seus corações ânimo, coragem, fé, e que, supridos pela presença do Senhor, possam prosseguir na caminhada que o Senhor mesmo lhes propõe. Oramos ao Senhor por todas as pessoas presentes, que o Senhor a todos abençoe. Que da maneira como o Senhor Jesus olhou para aquele homem da mão ressequida, o percebeu ali no templo, que o Senhor olhe para cada um de nós com a tua bondade, com a tua misericórdia, e nos conceda a graça das nossas vidas plenamente dirigidas pelo Senhor. Guia-nos, Pai, nos teus caminhos. Console aquele que precisa de consolo. Perdoe aquele que necessita do teu perdão. Salve aquele que precisa da tua salvação. E dirija todos nós em nosso caminhar diário. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Que a graça bondosa do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, vos guardando, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Podem assentar.